sou a Mônica e hoje, essa live de hoje, eu vou estar falando sobre por que os comandos de obediência, aqueles comandos básicos, sabe? Senta, deita, fica. Por que esses comandos de obediência pioram a reatividade do seu cachorro? Podem deixar ele mais reativo, mais ansioso, mais medroso. Então, sim, nessa live de hoje, tu que já, né, daqui a pouco fez treinos de obediência, fez os teus treinos de obediência, senta, deita, fica aí com o teu cachorro, e tá achando que isso pode ajudar ele a ficar menos reativo, tu tá aqui no lugar certo, que tu vai ver por que isso pode estar piorando a reatividade do teu cachorro. Mas antes de mais nada, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, eu preciso que tu entenda, né, pra gente estar todo mundo na mesma página aqui nessa live, o que é a reatividade, tá? Basicamente, reatividade, porque já vi alguém falando que a minha não é reativa, mas quero aprender. Que bom que tu tá aqui, porque assim tu pode prevenir a reatividade, tá? Essa live é pra quem já tem um cãozinho reativo, mas também vai te ajudar com a prevenção desse problema se o teu cãozinho não é reativo. Mas então vamos lá, o que é a reatividade? Porque gera muita dúvida, né? Muita gente chega pra mim e diz, Mônica, meu cachorro faz isso ele é reativo? Meu cachorro faz aquilo, será que ele é reativo? Não sei, tenho dúvida. Então vamos esclarecer, primeira coisa, o que é essa reatividade, né? Que alguns cachorros têm. Então, basicamente, quando a gente fala que um cachorro ele é reativo, quando ele late, quando ele tenta avançar, quando ele tenta ir para cima, quando ele vê alguma coisa, por exemplo, no passeio. Então, tu tá passando ali com o teu cãozinho e aí ele viu uma pessoa passando, ou um outro cachorro, ou uma bicicleta, ou um carro, e aí ele começa a latir, começa a tentar avançar, começa a tentar ir para cima, ou começa a tentar fugir, né? Então, ou começa a chorar, começa a gritar. Então, tem uma reação exagerada, tá? A reatividade é quando o cachorro tem uma reação exagerada diante de alguma coisa, de algum estímulo, seja uma pessoa, um outro cãozinho, alguma criança, um veículo passando. Então é quando o cachorro late, tenta avançar, tenta ir para cima, às vezes não para morder, mas às vezes porque ele está frustrado, então começa a gritar, começa a chorar. E falando assim, talvez não pareça tão ruim quanto realmente é, né? Mas talvez você esteja pensando, tá, mas é só o cachorro latindo, né? Nem parece tão ruim. Não é bem assim, tá? A reatividade, na verdade, ela pode ser muito estressante, não só para o cachorro, mas para a mãe de pet também. E porque o que acontece? A gente quando pega um cachorrinho, né, adota, compra, traz um cachorrinho para dentro da nossa casa, qual é a expectativa? É que ele seja um membro da nossa família, né? Ser uma companhia, levar o cachorro para os lugares. Eu, pelo menos, quando peguei os meus cães, eu adotei os meus cães pensando em serem um membro da minha família, uma companhia, para poder levar nos lugares, poder levar numa viagem, poder levar num restaurante, poder ir para praia. E aí o que acontece quando a gente tem um cãozinho reativo? Nada disso se torna possível. A gente não consegue levar o cachorro nos lugares com a gente não consegue levar o cachorro a aproveitar a vida com a gente, não consegue viajar, começa a ficar com a vida mais restrita, começa a ter uma vida social privada. E não só isso. Se tu leva o cachorro nos lugares, por exemplo, leva ele para um restaurante, leva numa praça, o cachorro chega lá e toca o terror, começa a latir, começa a surtar, começa a tentar avançar, começa a gritar, e aí a gente leva nos lugares para ele tentar acompanhar a gente, e aí começa a passar vergonha, começa a ficar nervosa, começa a ficar ansiosa, começa a ficar estressado, começa a ficar triste. Eu sei disso porque eu passei por isso, eu voltava dos passeios com meus cães chorando, voltava chorando para casa, de tão estressante que era. Eu voltava com dor, porque eles puxavam tanto, me arrastavam que doía o braço de segurar aquela guia, né? Isso que eles nem. Um dos meus cães é um cachorro grande, mas os outros são pequenos, e mesmo assim eles puxavam muito, então eu voltava com dor, voltava chorando. E não só isso, era uma sensação assim de frustração e de vergonha, porque as pessoas ao redor ficavam olhando, tu ia numa praça e as pessoas ficavam olhando com aquela cara feia, tipo, meu Deus, essa pessoa não consegue nem controlar o próprio cachorro. E então, assim, ter um cãozinho reativo é muito difícil, porque a gente começa a ficar não só com a vida, com a nossa vida social, começa a ter privações na nossa vida, mas se a gente tenta levar o cachorro junto nos lugares, acaba sendo uma situação desagradável, estressante, envolve vergonha, fica frustrada, e tudo isso eu passei com os meus cães alguns anos atrás. Eu cheguei a ficar alguns meses sem passear com eles, de tão reativos que eles eram, não tinha condições de sair de casa com eles. A gente descia eles só para fazer o xixi na rua, na frente do prédio naquela época, e voltava, porque não tinha como passear, eles eram muito, muito, muito reativos.
reagiam para tudo, até para folhas caindo, pra ter uma noção, o Bacon, um dos meus cães na época, reagia até para as folhas que ficavam caindo. E aí nessa época, isso foi lá em 2018, 17, 18, eu comecei a tentar de tudo para resolver esses problemas. Eu comecei a tentar tudo que era dica, contratei adestrador. Eu tentava e parecia que nada funcionava. Então, começou a ficar cada vez mais estressante a situação, tanto para os meus cães, porque eles, toda vez que a gente saía, era um caos. E opa, voltou. Então, voltei. Tá trancado que não acho que voltou. Então, era muito estressante, tanto para eles quanto para mim. E aí começou a ficar mais estressante ainda, porque tudo que eu tentava fazer para resolver, parecia que nada funcionava. E aí eu fiquei tentando tudo que tu pode imaginar, tudo que é dica, tudo que é orientação de adestrador, de conhecido, só ia piorando a situação e a gente foi cada vez mais ladeira abaixo. E até que eu consegui chegar no método TFP, que é o que eu ensino para as minhas alunas, para conseguir ter um passeio tranquilo, conseguir chegar no método TFP, conseguir ter um passeio tranquilo com os meus cães. Então, por que eu tô te contando tudo isso? Porque eu sei quão frustrante é ter um cãozinho que é super reativo, super ansioso, super medroso. A gente parece que a gente tenta de tudo e nada funciona. Parece que não sai do lugar, parece que não progride, parece que o cão não aprende. E aí a gente começa a se questionar, será que é o meu cachorro que não tem jeito? Será que eu que não sei, não tenho habilidade, não tenho capacidade de ajudar o meu cachorro? Começa a criar esse questionamento. Mas eu tô aqui para te dar uma boa notícia hoje nessa live, né? A boa notícia é que sim, existe uma solução para tu sair desse caos, por mais que tu já tenha tentado de tudo e nada tenha funcionado. Seu cachorro hoje reage para bicicleta, para moto, para criança, para cachorro. Ele não pode ver pessoas que ele pula, ele começa a gritar, começa a chorar, tu não consegue receber visitas em casa. Ele tenta avançar, tu já não sabe mais o que fazer. Calma que existe solução, tá? Existe sim um caminho para tu conseguir ter uma vida tranquila, uma vida feliz com o teu cãozinho, que é reativo, que é ansioso, que é medroso, né? Para ele parar de agir. Esse caminho, ele é dividido em 4 etapas, tá? Eu quero agora te dar uma visão mais macro desse caminho, porque o que eu vou te explicar nessa aula sobre os comandos básicos é muito importante que tu primeiro entenda essa visão mais macro desse caminho, para conseguir entender por que os comandos básicos vão estar piorando a reatividade do teu cachorro, né? Aqueles comandos do senta, deita, fica, por que isso pode estar atrapalhando, deixando o teu cachorro mais reativo. Então, primeiro eu quero que tu entenda como é que funciona esse caminho, para depois tu entender por que isso está sendo um problema, né? Então, esse caminho, eu falei que ele é, eu vou te passar uma visão macro aqui agora, ele é basicamente ele é dividido em 4 etapas, tá? Que etapas são essas? Essas etapas são os pilares do método TFP. A primeira etapa é a parte de diminuir o estresse. E por que diminuir o estresse, Mônica? Vamos lá. O estresse, ele é extremamente prejudicial para o teu cachorro, tá? E, inclusive, o estresse, ele tá lutando contra ti nessa batalha da reatividade. O que acontece? Eu gosto de fazer uma analogia para explicar isso aqui. Tu já deve ter reparado, quem aí tem um cãozinho que é reativo, né? Um cãozinho que late para outros cães, manda aqui para mim, seu cachorro é reativo para cães, escreve cães nos comentários para mim. Se ele é reativo para moto, bicicleta, escreve moto, bicicleta. Se é para criança, escreve criança. Se é para pessoas, escreve pessoas. Só para eu saber, tu que tá aqui nessa live, se tu tá vendo essa live gravada também, não tem problema, pode escrever aqui nos comentários para mim. O que o teu cachorro reage? Tu que tem um cãozinho reativo, para que o teu cachorro reage hoje no passeio? Para que ele late? Para que ele tenta avançar? Ó, cães, motos, que mais? Cães e pessoas, crianças e cães, tá? Vamos ver o que mais que tem de tipos de reação aí. Tá? Cães, ótimo. Então, beleza. Cães, pessoas correndo, tá? Bem específico. Então, olha só. O que acontece? Tu já deve ter notado, e eu quero que tu me diga se tu já reparou ou não, tá? Tu já deve ter notado que quando tu sai para passear com o teu cachorro, vamos supor aqui, vou pegar o exemplo da Ju, que falou aqui, que o cachorro dela reage para cães e pessoas correndo, tá? Vou pegar o exemplo da Ju. Ju, inclusive, se tu quiser mandar o nome do teu cachorro aí para eu poder usar de exemplo aí no chat, por favor. O cachorro da Ju,
reage para cães e pessoas correndo, tá? Eu imagino que a Ju já tenha notado que quando ela sai para passear com o cachorrinho dela, saiu para passear, vamos supor que estão andando ali no passeio e aparece um outro cachorro do outro lado da rua, né? Alguém está passeando com o seu cachorro ou uma pessoa está passando correndo. O Bartolomeu aí, ó. A Ju sai para passear com o Bartolomeu, tá? E olha aí que legal, Rico e Dora, aluno lá do TFP, das primeiras turmas, a primeira turma mais antiga que nosso livro proporcionou idas em restaurantes pet friendly, inclusive servindo de exemplo para outros cães. Quando imaginei que isso seria possível, que incrível, Rico e Dora. Aí, ó, testemunho de aluna aí que está presente na live, que incrível. Eu fico tão feliz de ver quando vocês aparecem para me contar os resultados. Parabéns para a Fran, mãe do Rico e da Dora. Coisa incrível. Fiquei super feliz de ver esse relato aí, Fran. Então, vou continuar aqui, tá? Ela falando aí da questão da Ju, pegando a Ju de exemplo, né? Então, a Ju tem o cachorrinho Bartolomeu, ela comentou aqui o nome dele. A Ju sai para passear com o Bartolomeu e aí estão passeando e encontram um outro cachorro vindo na direção dela. O que acontece? O Bartolomeu vai começar a latir. Tá? Vai latir, vai tentar avançar, vai tentar ir para cima, enfim, não sei exatamente o que ele faz ali na reação, quando ele reage, imagino que seja algo desse jeito, mas fica aí latindo desesperado, gritando, tentando avançar, surtando completamente. E aí o que acontece? O outro cachorro foi embora, a Ju depois continuou o passeio com o Bartolomeu. Se passar um outro cachorro, ou talvez uma pessoa que nem tá correndo, ou passar alguma outra coisa que às vezes nem incomodaria tanto o Bartolomeu, por ele recém ter reagido, a probabilidade dele reagir depois de novo é muito grande, né? A Ju já deve ter notado o caso do Bartolomeu, e quem tem um cãozinho reativo aqui pode me dizer, quero que vocês me digam se isso já aconteceu no chat, aqui no chat, tá? Se tu saiu para passear, teu cachorro reagiu, e em seguida ele reagiu de novo por uma coisa que às vezes ele nem iria reagir. Quem aí já passou por essa situação? Tá? Sai para passear com o cachorro, ele reage para alguma coisa, né? Seja para um cachorro, para uma bicicleta, para uma pessoa, e aí em seguida continua o passeio, ele reage de novo, e aí continua o passeio, e reage de novo, e reage de novo, e fica o passeio inteiro reagindo, né? Vira uma sequência de caos esse passeio, vira uma cascata do caos. Quem aí já passou por isso? Aí, Edalva, ó, eu já. Érica também já passou. Quero saber quem já passou por essa situação do cachorro reagir e aí em seguida acabar reagindo. Fran também, Érica, Dalva. Tá, então o que acontece? Por que eu tô perguntando isso? Porque eu quero te explicar o porquê que isso acontece. Letícia também, né? E aí o que acontece? Quando tu sai para passear com o teu cachorro, vamos pegar ali de novo o exemplo da Ju. Saiu para passear com o Bartolomeu, tá? O momento que o Bartolomeu vê um outro cachorro e começa a latir, começa a reagir, o que acontece no corpo dele? Um monte de estresse, de cortisol é liberado no corpo do cachorro. Então, nesse momento que o Bartolomeu saiu para passear e já viu um outro cachorro, um monte de estresse é liberado no corpo dele. E eu gosto de fazer uma analogia sempre do seguinte: imagina que essa xícara aqui é o corpo do teu cachorro. E isso aqui é a quantidade de estresse que já naturalmente tem no corpo dele, tá? Você já tem uma quantidade natural ali dentro do corpo do cachorro, uma quantidade normal, esperada. Todos os seres vivos, todos os seres humanos aí, mamíferos, cachorros, têm essa quantidade de estresse aí normal dentro do corpo. Só que o que acontece? Saiu para passear com o cachorro, ele tem ali uma quantidade de estresse, e aí ele reage. O momento que o cachorro reage, um monte de cortisol a mais é liberado no corpo dele. Então é como se a gente fizesse assim, ó. Opa, o cachorro viu um outro cãozinho passando no passeio, e aí ele reage, estresse liberado no corpo do cachorro. E aí o que acontece? Aumentou o nível de estresse no corpo do teu cachorro, consequentemente ele está o quê? Mais estressado. Está mais irritado. Está o quê? Menos tolerante. Na sequência, é muito mais provável que ele reaja novamente. Por quê? Porque ele já está estressado, ele já está nervoso, ele já ficou ansioso. Ele já ficou estressado, já ficou irritado, já ficou menos tolerante. E aí o que acontece? Tu encontra um outro cachorro, encontra uma pessoa ou qualquer coisa, e o teu cachorro reage de novo, e aí o que acontece? Bum! Cortisol de novo.
E aí tu continua o passeio e aí o cachorro vê um outro cachorro no portão, ou alguém passa correndo, que nem a Ju falou que o Bartolomeu aí, o cachorrinho dela, é reativo a pessoas correndo. Aí passa uma pessoa correndo do lado, bum! Cortisol no corpo do cachorro. E aí o teu cachorro está o tempo inteiro no passeio sendo bombardeado por esses níveis de cortisol, está aumentando constantemente toda vez que ele reage. Ah, Mônica, isso é muito ruim? É muito ruim. É muito ruim, tá? Esse nível de cortisol aumentando sempre ali no corpo do cachorro vai fazer com que ele fique mais estressado, mais irritado, menos tolerante. Pode até causar problemas de saúde, a gente vai falar sobre isso depois, tá? Mas o que eu quero que tu tenha atenção aqui, que tu preste atenção, o teu cachorro tá num ciclo de estresse. Ele reage, bum, cortisol, e aí ele reage mais, e daí bum, cortisol, e aí ele fica mais estressado, ele reage mais, e daí mais estresse. E tu percebe como isso vira um ciclo? E cada vez que tu passeia com o teu cachorro, isso vai alimentando esse ciclo. E aí tem mais um problema, tá? Isso aqui foi no passeio de hoje. O passeio de amanhã não vai voltar, tu não vai sair para passear com o teu cachorro e o nível vai estar baixinho de novo, normal. Não. Vai sair para passear com o teu cachorro e o nível já vai ter começado daqui. Já vai ter começado daqui. E aí tu vai sair para passear com o teu cachorro já mais estressado, porque esse nível de cortisol aqui ele não baixa rápido, não. Ele pode demorar 3 dias para começar a baixar. Tem livros, tem artigos que falam hoje que pode demorar uma semana ou mais para baixar esse nível de cortisol, tá? E aí o que acontece? Amanhã tu sai para passear de novo e o teu cachorro não tá no normal dele, ele já tá super estressado, menos tolerante, mais irritado, e aí qualquer coisa que acontece, ele vê um outro cachorro passando, ele reage, mais estresse é liberado no corpo dele. Então ele tá sempre cheio de estresse no corpo, tá sempre super estressado, tá? Alguém falou aqui, ó, o que eu faço, então pensei que o passeio aliviasse o estresse delas. Eu vou fazer uma live sobre isso. Uma das próximas lives que eu vou fazer aqui no meu perfil é justamente sobre essa questão aí, tá? Então fica ligado que eu não me lembro se é amanhã ou se é a semana que vem, mas vai ter uma live justamente sobre esse assunto aí do passeio, dessa questão de se o passeio, será que ele alivia o estresse ou não, e eu vou te ensinar como é que tu alivia o estresse, tá? Mas isso é assunto para outra live. Vamos continuar aqui, temos muito assunto para falar ainda. Então, o que eu quero que tu entenda aqui? Isso aqui vira um ciclo. O teu cachorro sai para passear, reage, fica estressado. Reage de novo, estressa, reage, estressa e fica num loop. E o que acontece? Ele está sempre estressado, está sempre irritado, sempre menos tolerante. Tu percebe como isso vira um ciclo? Como vira um loop, a gente não consegue sair disso? E aí, por conta disso, por conta desse estresse todo, tudo que tu já tentou fazer aí de solução para resolver a reatividade do teu cachorro, todas as dicas, todas as orientações, daqui a pouco até tu estava seguindo alguma orientação certa, não vai funcionar. Por quê? Porque o teu cachorro está estressado, porque o teu cachorro está irritado. A primeira coisa que tu precisa fazer, se tu quer ter uma vida mais tranquila, uma vida feliz com o teu cãozinho que é reativo, que é ansioso, que é medroso, o teu primeiro foco tem que ser diminuir o estresse. E é justamente por isso que diminuir o estresse é o primeiro pilar do método TFP. Lembra que eu falei que aqui eu estou dando uma visão mais macro da coisa, tá? Então, o que acontece? A gente já entendeu que o estresse é um vilão, que quanto mais o teu cachorro reage, mais estressado ele fica nesse loop de causa. Então, diminuir o estresse é a primeira etapa daquele nosso caminho. Lembra que eu falei que a gente está vendo uma visão macro aqui desse caminho que envolve chegar em uma vida mais tranquila, um passeio mais calmo com o teu cãozinho que é reativo, tá? Então, diminuir o estresse é a primeira etapa. A segunda etapa é a ginástica do cérebro, tá? A ginástica do cérebro são atividades focadas para a gente colocar o cérebro do cachorro para funcionar, para o cérebro do cachorro ficar pronto para depois poder aprender, para depois o cachorro poder aprender a ficar tranquilo, tá? Terceira etapa e é muito louco, porque tem alunas lá dentro do Tutora Faixa Preta que só aplicando esses primeiros 2 pilares aqui, a parte de diminuir o estresse e a ginástica do cérebro já tem resultado, já tem um cãozinho mais tranquilo. Mas enfim, aí a gente tem a terceira etapa, que são os treinos em casa. O que são os treinos em casa? São exercícios simples, rápidos, curtinhos para tu fazer com o teu cãozinho. Esses exercícios são rápidos mesmo, tá? É coisa de 5 minutinhos por dia, não vai te tomar mais tempo que isso. Exercícios para tu fazer para aumentar a confiança do teu cachorro e para desenvolver a conexão com ele. Porque se hoje o teu cachorro tá no passeio e ele não te escuta, ele não atende aos comandos, ele não presta atenção em ti, ele fica reagindo e parece que ele é surdo, que tu nem existe, é porque tá faltando conexão.
Então o cachorro não está conectado contigo, por isso que ele não te escuta, não presta atenção em ti e fica maluco no passeio. Então os treinos em casa, que é a terceira etapa, são para criar essa confiança, essa conexão. E aí depois a gente tem a quarta etapa, que são os treinos no passeio, os treinos de vida real, que é onde o cachorro aprende a ignorar as coisas no passeio. Ele aprende a ver um outro cachorro, ignorar, ver uma pessoa correndo, ignorar, ver uma bicicleta e ignora, ou ouve latidos e não tá nem aí, então ele consegue aprender a ficar tranquilo e relaxar no passeio, tá? O que eu te passei aqui rapidão? Visão macro. Uma visão macro desse caminho. Por quê? Eu quero que tu tenha essa consciência de que a gente tem 4 etapas aí para seguir, para conseguir chegar em um passeio mais tranquilo com o teu cãozinho. Só que tem uma questão extra, tá? De nada adianta tu começar a aplicar esse caminho hoje, de nada adianta, por mais que eu esmiuçasse cada um dos detalhes aqui, de nada adianta tu começar a aplicar todo esse caminho hoje se tu continuar seguindo orientações equivocadas, tá? De nada adianta tu... Peraí, vou me engasguei aqui, gente. Me empolga, às vezes começa a me engasgar. Vamos lá. Então, o que eu tava falando? De nada adianta tu seguir esse caminho, aplicar essas 4 etapas do método TFP, se tu continuar fazendo o que tu faz hoje, se tu continuar seguindo dicas aleatórias aí da internet. Ai, porque eu vi num perfil ali que tem que parar quando o cachorro puxa e trocar de direção, que é isso que resolve. Não adianta nada. Não resolve o problema. Ai, porque eu vi o fulaninho dizendo que se eu só levar o meu cachorro num cachorródromo e deixar ele lá, ele vai se acostumar. Não vai. Teu cachorro não vai se acostumar de nada. Ah, mas o meu vizinho disse que era para eu tentar fazer X, Y, Z. Ah, mas o adestrador disse que eu tenho que ficar esperando meu cachorro se acalmar de sair para passear. Ah, mas eu ouvi que eu tenho que gritar não e corrigir ele quando ele late. Gente, nada disso vai funcionar. Para de seguir essas dicas aleatórias. Inclusive, tudo isso que eu citei aqui agora são erros. São erros que te impedem de chegar em um passeio mais tranquilo. São erros que vão estar piorando a situação do teu cachorro. E aí o que acontece? De nada adianta tu querer um resultado, tu querer ter uma vida mais feliz, mais tranquila com o teu cãozinho, acabar com essa reatividade, com essa ansiedade dele, com medo, e continuar fazendo tudo que tu faz até hoje. Se tu continuar fazendo o que tu sempre fez, tu não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar. Vai continuar sem resultado. E aí o que acontece? Começa a culpar o cachorro. Ah, o meu cachorro que não aprende. Ah, não, o meu cachorro não tem jeito. Ah, não, o meu cachorro não, ele é impossível, ele é teimoso. Ou começa a se virar uma vítima. Ou começa a culpar os outros. Ah, eu já tentei de tudo, nada funciona. Cara, a responsabilidade é tua, mãe de pet. A responsabilidade de ajudar o cãozinho é da mãe de pet. A mãe de pet precisa adquirir conhecimento para ajudar o seu cãozinho. É a única forma de tu conseguir ter uma vida mais tranquila com o teu cãozinho que é reativo, que é medroso, que é nervoso. E é justamente isso que tu tá fazendo aqui nessa live, adquirindo conhecimento. Isso é fundamental se tu quer chegar em algum resultado com o teu cachorro. Adquirir conhecimento, não ficar seguindo dica aleatória, procurando solução mágica. Não existe. Conhecimento é o que vai te tirar desse buraco. E é justamente por isso que eu faço toda semana aqui live de conteúdo e de tempos em tempos eu também faço um curso gratuito, ofereço um curso gratuito aqui, que é a Jornada do Cão Reativo, para ajudar as mães de pet, porque tu precisa de conhecimento, tá? E nessa live aqui hoje, agora que tu já viu, já teve essa visão macro desse caminho, tu vai aprender um desses erros que tu já vai poder parar de cometer hoje mesmo. Tu vai começar a ter um passeio mais tranquilo, vai começar a ajudar o teu cãozinho. E por que parando com esse erro que tu vai aprender nessa live, tu já vai começar a ter resultado? Porque parar com esses erros, com essas orientações que a gente acha que vai resolver o problema, mas que na verdade estão só piorando a tua situação, parar com esses erros é uma forma de quê? De tu diminuir o nível de estresse. Quanto mais tu persiste nos erros, mais estressado o teu cachorro fica, mais irritado, menos tolerante, mais reativo, mais ansioso, mais medroso. Se tu parar com esses erros, tu vai começar o quê? Diminuir o estresse. E diminuir o estresse é fundamental. Fundamental. Tu viu? A primeira etapa desse nosso caminho, o primeiro pilar do método TFP é diminuir o estresse, porque se tu não diminuir o estresse, não adianta o que tu for fazer depois, não vai resolver.
tá? Então, tem que ter isso em mente, além de que, lembra que eu falei que o estresse ele é prejudicial? O que acontece? Todo esse estresse que o teu cachorro tá sendo submetido constantemente, tá afetando a saúde dele, tá deixando ele doente. Todo esse estresse pode gerar problemas cardiovasculares, problemas do coração, problemas de imunidade, diabetes, gerar mais ansiedade, deixar o cachorro mais agressivo, mais estressado, diminuir a expectativa de vida. Então isso é muito importante, a gente diminuir o estresse pela questão da saúde do nosso bichinho e também para conseguir ajudar ele depois ele a lidar com essas situações, tá? Vamos lá, deixa eu só tomar um gole aqui do... Tô ajudando a diminuir o estresse tomando o chazinho aqui. O que acontece, tá? Agora a gente vai falar sobre a questão dos comandos. O que acontece? Dentro do adestramento tradicional, quando a gente fala em adestramento, muita gente pensa, né, naquela coisa de centros de treinamento, de levar o cachorro para um centro de treinamento, ou de chamar um adestrador em casa, né, o adestrador vir na tua casa e fazer as coisas, o treinamento para o teu cachorro, ou o adestrador vir pegar o teu cachorro, fazer os treinamentos na rua e voltar e trazer o cachorro pronto. E qual é o problema dessa abordagem? Primeiro que esse tipo de abordagem não funciona, tá? Por vários motivos. Principalmente porque é uma outra pessoa fazendo o treinamento com o teu cachorro. O teu cachorro ele precisa aprender a ficar tranquilo contigo, não com uma outra pessoa. Mas o ponto principal aqui é que o adestramento tradicional, ele está focado em ensinar comandos de obediência, comandos básicos. Quem aí, né? Quem aí já passou às vezes por um adestrador, já contratou um adestrador e o adestrador chegou e começou a ensinar senta, deita, junto, fica, comandos básicos de obediência. Qual é a questão aqui? Os comandos, eles são ruins? Não, os comandos, eles são importantes, tá? É uma forma da gente se comunicar ali com o cachorro. O problema é que, dentro do adestramento tradicional, que quando se ensina os comandos, a ideia é que é usar esses comandos quando o cachorro está reagindo. Talvez você já tenha ouvido isso, essa é uma orientação muito comum que eu vejo muitos adestradores dando, de que, se tu tem um cachorro reativo, quando tu tá passeando com ele e ele começa a latir, começa a reagir, começa a surtar, pede para ele sentar, pede para ele deitar, pede para ele ficar, pede junto, começa a pedir os comandos para ele prestar atenção em ti, para ele parar de reagir, para ele focar em ti. Quem aí já ouviu isso? Eu já ouvi isso quando eu passei por esse tipo de adestramento. Eu tinha uma vizinha, antes de eu me mudar aqui para onde eu tô morando agora, que todos os dias ela passava na rua e o cachorro dela começava a reagir, eu ficava só na sacada olhando. O cachorro dela começava a reagir, uma vizinha, digo não de prédio, né, de rua, uma moça lá, ela saía para passear com o cachorro dela, o cachorro começava a latir, ela começava, senta, senta, senta. Aí o cachorro gritando, não sei o que, nem aí para ela, quase derrubava ela, e ela pedia para ele ficar e sentar e nada funcionava. O cachorro não escutava, ela tava nem aí, né? Então, Dalva já ouviu essa questão dos comandos. Então é muito comum a gente ouvir de que tem que pedir o cachorro tem que saber os comandos, né? E quando ele reagir, quando ele começa a latir, quando ele começa a surtar no passeio, quando ele fica com medo, quando ele fica ansioso, quando ele fica agitado, tu deve pedir os comandos para ele focar em ti, para ele prestar atenção em ti, para ele parar de reagir, para ele ignorar aquilo. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Pedir os comandos não resolve o problema. Pedir os comandos não vai resolver, não vai fazer o teu cachorro parar de latir, não vai fazer ele prestar atenção em ti, não vai fazer ele ficar mais calmo. E, inclusive, pior, pode estar piorando a situação. E agora tu vai entender por quê, tá? Quando o teu cachorro reage, seja para outro cachorro, seja para uma pessoa, seja para uma moto, para uma bicicleta, para um carro, para uma criança, para uma lixeira, enfim, quando o cachorro começa a latir, ele começa a gritar, começa a chorar, começa a tentar avançar, né? Ou fica tentando fugir, dependendo. O que está acontecendo no fundo? O teu cachorro está se comportando desse jeito, ele está reagindo porque ele não sabe lidar com aquela situação. E quando eu digo que ele não sabe lidar, é porque existe uma emoção muito forte ali. O cachorro ele pode estar com medo e aí ele está latindo porque ele está com medo. Ele pode estar latindo, reagindo porque ele está ansioso, porque ele está frustrado, porque ele está nervoso. Então, existe uma emoção muito forte que impede o cachorro de conseguir lidar com aquela situação. Mônica, mas não é nada demais, é só uma moto passando, é só um cachorro passando, é só uma sacola voando e meu cachorro está surtando, é só uma pessoa correndo. Por que ele não sabe lidar? Gente,
o teu cachorro não tem o racional que a gente tem. Ele não tem a parte do cérebro que é o nosso racional. Né? A parte ali do cérebro deles é bem menorzinha que a nossa. É totalmente diferente. O cachorro não consegue ter esse racional para pensar de forma racional, dizendo: está passando um coleguinha cachorro do outro lado da rua. Ai, tá tudo certo. Eu consigo ignorar ele. Se o teu cachorro é reativo, ele não consegue fazer isso naturalmente. Tu vai precisar ensinar ele. Ele pode aprender sim a fazer isso de está passando um coleguinha cachorro, vou ignorar. Ele pode aprender, mas ele vai precisar da tua ajuda. Naturalmente, ele não tem esse instinto, ele não tem esse racional para conseguir ignorar e ficar tranquilo, tá? E aí o que acontece? Teu cãozinho tá passeando contigo e aí aparece um outro cachorro, uma pessoa correndo, uma bicicleta, uma criança, e aquilo, né, esse cachorro, essa bicicleta, essa criança, aquilo deixa ele nervoso, deixa ele ansioso, deixa ele estressado, e aí ele acaba surtando, começa a reagir, começa a latir. E aí o que a gente aprendeu já hoje? Quando o teu cachorro começa a latir, quando o teu cachorro começa a reagir, já aprendeu. Acontece o quê? Bum! Cortisol no corpo do cachorro. E aí cortisol é o quê? Aumenta o nível de estresse, aumenta a irritação, deixa o cachorro mais nervoso, mais ansioso, diminui a tolerância, o cachorro fica mais estressado e começa a reagir ainda mais, tá? E aí a gente fica nesse ciclo de reatividade, esse ciclo de caos aí, que o cachorro reage, estressa, né? E aí não me surpreende que tu até hoje não tenha conseguido resolver a reatividade do teu cachorro. Sabe por quê? Aqui tá o motivo. De nada adianta tu ficar fazendo seguindo orientações, fazendo treinamentos, seguindo um monte de dica, se tu não olhar para isso aqui, para a parte de diminuir o estresse. Aqui tá o motivo de tu não conseguir sair do lugar, de tu não conseguir resolver o problema do teu cachorro. É o estresse. Se não tiver essas estratégias para diminuir o estresse, tu vai ficar eternamente nesse ciclo. Tu nunca vai sair do lugar, tá? Vai ficar tentando de tudo e não vai sair do lugar. Por isso que lembra que a primeira etapa do método TFT é o quê? Diminuir o estresse. E a gente tem estratégias para isso. Então vamos chegar numa delas, tá? Então, estava falando sobre a questão do adestramento tradicional de ensinar os comandos, né? E aí o que acontece? Uma orientação muito comum é: tá ali passeando com o teu cachorro, ele vê um outro cachorro, ele começa a latir, começa a surtar, seja para um cachorro, seja para uma pessoa, seja para o que for que ele reage, e aí começa a pedir os comandos para ver se ele para de reagir, para ver se ele fica mais tranquilo, para ver se ele presta atenção em ti, para ver se ele escuta. Só que essa abordagem dos comandos, ela tem 3 problemas. Tem 3 problemas aí envolvidos. Vamos lá, vamos para o primeiro problema. Primeira questão. O cachorro, quando ele está reagindo, ele não está nem aí para o resto ao redor. Ele não escuta, ele fica completamente surdo. Ele não tá nem aí, não tá ouvindo, ele não tá prestando atenção em ti. Ele tá focado ali em reagir. Ele não vai nem escutar que tu tá pedindo os comandos. E ele tá surdo por quê? Porque ele não consegue lidar com aquela situação, porque o copinho dele tá cheio de estresse. Ele não consegue lidar com aquela situação. Então o teu cachorro, ele não vai te ouvir. Ele não vai prestar atenção em ti. Pedir os comandos não vai resolver. Tá? Então esse é o primeiro problema. Ele fica surdo e não vai estar nem te ouvindo. Tu pode estar gritando, se esgoelando aí, o cachorro não vai estar te ouvindo. Segunda questão. Quando tu começa a pedir os comandos nessa situação que o teu cãozinho tá reagindo, o teu cachorro tá ali, tu tá segurando a guia, o cachorro tá ali puxando, latindo, se esgoelando, e tu tá ali segurando a guia, tentando segurar, senta, fulano, senta, e o cachorro, vou até pegar a Margarete pra gente demonstrar, né? Margarete tá ali reagindo, e eu tô tentando segurar, Margarete, senta, fica, Margarete. E fica basicamente esse cenário, só que 1000 vezes pior, obviamente, na rua é sempre pior, né? E o que acontece? Quando tu fica ali tentando pedir os comandos pro cachorro sentar, ficar, pra ver se ele te escuta junto, o cachorro continua naquela situação estressante. Ele não tá te ouvindo e ele continua ali naquela situação estressante, latindo, desesperado. Tu ficar pedindo os comandos só faz com que o teu cachorro fique mais tempo ainda diante daquela situação estressante, diante daquele cachorro que tá passando, que ele tá latindo. E aí o que acontece? Quanto mais tempo ele fica naquela situação estressante, lembra? Mais cortisol tá sendo despejado no corpo dele.
mais cortisol está sendo largado no corpo dele. E aí o que acontece? Aumenta ainda mais o nível de estresse. Fica mais irritado, menos tolerante. Então esse é o segundo problema, tá? Ficar pedindo os comandos do teu cachorro reativo, o cachorro que é reativo, que é medroso, que é ansioso, ele continua naquela situação desesperadora que ele não sabe lidar. E quanto mais tempo ele fica diante daquela situação que ele não sabe lidar, pior fica para ele, mais estressado ele fica. E aí, terceira questão. Lembra que eu falei, o cachorro ele não tá sabendo lidar com essa situação, ele tá reagindo porque ele não sabe, emocionalmente ele não sabe lidar com aquilo. Então, para tu resolver... Peraí, gente, vou ter que tomar uma água, só um pouquinho. Vamos lá. Tomei meu chazinho aqui, vou ajudar a diminuir o nível de estresse um pouquinho. Então, o que acontece? O terceiro problema é que o cachorro ele não tá sabendo lidar com a situação, tá? E aí, para tu resolver, para o teu cachorro não ficar ansioso, para ele aprender a lidar com aquela situação, para ele não ficar com medo, não ficar reagindo, a solução para esse problema é o cachorro aprender a lidar. E para ele aprender a lidar, tu vai precisar ajudar ele, vai precisar ensinar ele a ficar tranquilo naquela situação. E ficar pedindo, senta, deita, ficar pedindo os comandos diante dessa situação, não ensina ele a ficar tranquilo, não ensina ele a relaxar, não ensina ele a lidar com essa situação. Pensa o seguinte, vamos supor, quem aí tem medo de aranha? Manda pra mim, se tu tem medo de aranha, manda aqui nos comentários pra mim. Manda pra eu saber se tu tem medo de aranhas. Eu preciso de alguém pra usar de exemplo aqui, vamos lá. Quem tem medo de aranha ou se tem medo de barata também pode ser. Ó, Maristela tem medo de aranhas, vamos lá, vou usar a Maristela de exemplo. Maristela tem medo de aranhas. Vamos supor que a gente coloca a Maristela em um quarto com aranhas, tá? A Maristela vai ficar desesperada. Ela vai começar a gritar, vai começar a espernear, mas a gente fecha ela ali trancada e ela não pode sair. Ela fica ali dentro do quarto com as aranhas e ela tá trancada ali, gritando, esperneando, surtada. E eu começo a falar pra Maristela, Maristela, calma, senta aí, fica tranquila, pode deitar aí no sofá, senta aqui na cadeira, as aranhas não vão te fazer nada. Tu acha que a Maristela, pode ser que até ela sente numa cadeira, tu acha que ela vai ficar tranquila, mesmo que ela sente numa cadeira ali, ou que ela se deite em alguma cama, ela vai continuar nervosa, ela não vai aprender a ficar ok com aquelas aranhas. É a mesma analogia que a gente tem que fazer. Essa analogia ela serve para quê? Para tu entender por que esses comandos não vão ensinar o teu cachorro a ficar tranquilo. Então, mesmo se o teu cachorro te escutasse, primeira coisa, a maioria dos cachorros não vai escutar, tá surtado, não tá nem escutando. E obedecesse esses comandos, ele não vai ficar tranquilo ouvindo os comandos. Muito pelo contrário, ele vai ficar ali sentado, congelado, ele vai ficar mais nervoso ainda. Vai ser pior. Ele vai estar numa situação que ele não está sabendo lidar e ele tem que ficar sentado, desesperado. Então, os comandos básicos, eles não vão ajudar o teu cachorro a lidar com a situação, tá? Tem uma aluna minha lá do Tutora Faixa Preta, a Mirtes, a cachorrinha dela é a Cookie. A Cookie era uma cachorrinha extremamente medrosa. Extremamente medrosa. Ela saía para passear com o rabinho, não era no meio das pernas o rabinho que ficava. O rabinho dela ficava encostado na barriga de tanto medo que ela tinha. E aí o que acontece? Antes de entrar no Tutora Faixa Preta, a Mirtes contratou um adestrador. E a Cookie, ela tinha medo de carros, caminhões, veículos em geral, ela tinha muito medo. E aí o que o adestrador falou para Mirtes? Tu tem que ir numa esquina, num cruzamento de uma avenida onde tem muito movimento, num posto de gasolina, e fazer a Cookie sentar ou deitar e ficar ali. E aí ele fez a Cookie, esse adestrador fez a Cookie ficar lá sentada uma vez, sentada ou deitada, não me lembro, pedindo esses comandos para a Cookie ficar ali parada diante desse cenário que ela tinha pavor. Obviamente, ela não aprendeu a lidar com aquilo, ela ficou ainda mais medrosa, começou a ter muito medo de carros, motos, veículos, caminhões, tinha muito medo. Então, pedir os comandos nessa situação, que o cachorro tem medo, que ele fica ansioso, que ele reage, só vai estar piorando, porque o teu cachorro ele não tem opção no que fazer. Ele continua naquela situação estressante, isso não vai ensinar ele a lidar. E aí o que acontece? A Mirtz, quando entrou no Tutora Faixa Preta, a Cookie tinha ficado mais medrosa ainda.
Mas hoje, só para vocês saberem, hoje tá tudo lindo, maravilhoso. A Cookie tá super confiante no passeio. A Mirtz entrou, aplicou o pilar de diminuir o estresse, fez os treininhos no passeio. A Cookie aprendeu a lidar com as situações. Tá super tranquila, super confiante, parou de puxar no passeio. Bom, ficou maravilhosa depois de ter entrado pro TFP, tá? Mas por que eu quis trazer esse exemplo? Para tu ver como muitas vezes pedir os comandos piora a situação do cachorro. Como foi o caso da Mirtz com a Cookie. Ficou ainda mais medrosa. E tudo isso por uma orientação equivocada de um adestrador, que passou essa orientação que é muito comum, tá? Atrelada a esse adestramento mais tradicional, que a gente vê por aí que muita gente acaba tendo contato. E, infelizmente, esse adestramento tradicional tem muito problema. Esse é um deles, tá? Então, assim, os comandos, que ele não vai ensinar o teu cachorro a lidar com aquela situação, não vai resolver, não vai ajudar o teu cachorro a lidar com aquela situação, e pode estar piorando. Porque o teu cachorro ele continua naquela situação estressante. Primeiro, que ele talvez nem esteja escutando. Ele continua naquela situação estressante, aumentando ali o nível de estresse, né? Aumentando o nível de cortisol, deixando ele mais irritado, mais reativo, mais ansioso, mais medroso, menos tolerante, vira uma bola de neve. E outra, ele não aprende a lidar com aquilo, né? Então pedir os comandos não resolve, pode estar piorando a situação do teu cãozinho. Então, recapitulando rapidão aqui, o que tu aprendeu aqui nessa live? Tá? E aí eu vi alguém falando, não sei mais o que fazer, fico falando, não, também não resolve. Fiz uma live só sobre esse assunto. Dá uma olhadinha aqui no meu perfil aí no YouTube, aqui no meu Instagram, no @MonicaTergolina, e no meu canal do YouTube, tu vai encontrar uma live sobre isso. Não adianta explicando por quê. Mas enfim, recapitulando, o que tu aprendeu aqui nessa live hoje? O que é a reatividade? A reatividade é aquela reação exagerada do cachorro. A gente falou sobre o baldinho do estresse, né? Que quanto mais o cachorro reage, mais estresse é liberado no corpo dele, mais estressado ele fica, menos tolerante o cachorro fica. Isso vira um ciclo e o único jeito de tu ter resultado é tu quebrando esse ciclo, saindo desse ciclo. Se tu continuar nesse ciclo de estresse, tu não vai resolver o problema. Tu precisa, primeira coisa, sair imediatamente desse ciclo de caos, de estresse, diminuir o estresse do teu cachorro. Tu viu que existe um caminho, aqui nessa live tu aprendeu que existe um caminho para tu conseguir ter uma vida feliz e tranquila com o teu cãozinho que é reativo, que é ansioso, que é medroso, e que esse caminho envolve 4 etapas. A gente viu o macro, né, uma visão macro desse caminho. Primeira etapa, diminuir o estresse. Segunda etapa, ginástica do cérebro. Terceira, são os treinos em casa para aumentar a confiança e a conexão. E quarto, são os treinos no passeio, os treinos de vida real, para o teu cãozinho aprender a lidar com essas situações. Tu viu que o adestramento tradicional que prega que tu tem que pedir comandos, né, de obediência, senta, deita junto quando o cachorro está reagindo, não é eficiente, não vai resolver o problema, que para reatividade isso não funciona e que pode piorar a situação do teu cachorro. Porque tem vários problemas atrelados a isso. Primeiro, quando o cachorro está reagindo, ele fica surdo, ele não está nem aí. Segundo, o cachorro continua naquela situação estressante, reagindo enquanto tu está ali pedindo os comandos, ele continua sendo exposto àquela situação estressante, aumentando o nível de cortisol, ficando mais irritado ainda. E terceiro, que esses comandos, o senta, deita, fica junto, isso aí não ensina o cachorro a lidar com a situação, não ensina ele a ficar tranquilo, não ensina ele que, outro cachorro passando, tá tudo bem, não preciso me importar. Não ensina. Tá? Pedir comandos é um erro que está te impedindo de ter um passeio mais tranquilo com o teu cachorro. E com isso, tu aprendeu aqui hoje nessa live uma estratégia referente a diminuir o estresse. Lembra que diminuir o estresse é a primeira etapa do nosso caminho? Tu aprendeu aqui já uma estratégia e tu pode parar hoje mesmo de cometer esses erros. Então, se tu até aqui estava cometendo esse erro de sair para passear e o teu cachorro reage e tu ficar pedindo os comandos, já para. Parando de cometer esse erro, tu não vai estar fazendo com que esse copinho encha ainda mais. Isso é essencial, tá? Então lembra que tem várias estratégias para diminuir o estresse e tu aprendeu aqui hoje uma delas. Gente, muito obrigada pela live de hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Eu vou depois postar ela aqui no feed, no Instagram, e ela também vai estar no YouTube. E quero depois que tu vá lá comentar para mim quando eu postar a live. Comenta pra mim lá, manda nos comentários qual foi o teu maior aprendizado com essa live. Que foi assim, qual foi o momento, né, tipo, nunca tinha parado pra pensar nisso, que tu teve aqui nessa live. Comenta o momento, esqueci, me fugiu a palavra, um momento tipo assim, mind blowing, tipo, a cabecinha explodindo.
que tu teve aqui nessa live para te ajudar com o teu cãozinho. Lembrando que a gente tem toda semana lives aqui para te ajudar com o teu cãozinho reativo, ansioso ou medroso, tá? Lives toda semana, então podem maratonar as lives. Um grande beijo e fui!